como a gente sempre fala, que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Não é porque a cor ela vem da natureza que ela não tenha, que a gente tomar cuidado com a dose, claro. Então tem momentos que você não seria ideal você usar o vermelho, tem momentos que não seria ideal você usar o violeta. Então você precisa ter conhecimento para você poder utilizar os benefícios da cromoterapia. Mas quais são os benefícios? Olá! Olha, eu estou muito feliz, sejam todos bem-vindos. Esse é o meu primeiro podcast sobre cromoterapia com Silvia Mobili. Eu gostaria de dividir com vocês essa minha alegria. Eu tenho assim um intuito, né? Uma vontade muito grande em disseminar mesmo a cromoterapia por o mundo inteiro, levando luz, né? Informação a respeito dessa terapia que hoje ela é reconhecida como uma terapia complementar. Ela está no Sistema Único de Saúde, né? E ela só traz benefícios, né? Transforma a nossa vida em todos os níveis. E eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito da cromoterapia, né? Vou pedir para você me seguir nas redes sociais, vou pedir para você me ajudar a propagar essa terapia maravilhosa, né? Vou pedir para você se inscrever no canal e me ajudar a disseminar essa técnica, né? Esses conhecimentos que nós vamos compartilhar com todos vocês, com o intuito de melhorar a vida das pessoas, né? Com a cromoterapia, eu acredito que a gente pode levar, assim, muitos benefícios, né? Porque para a gente fazer um mundo melhor, a gente tem que transformar o mundo dentro de nós. Então, a cromoterapia, que é tratamento com cor, né? Tratamento com luz, eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Deixa essa luz entrar dentro de você, transformar o seu mundo, e aí você, comigo, todos nós juntos vamos ajudar a fazer esse mundo um pouco melhor, porque nós merecemos, não é mesmo? Bom, eu estou aqui com a Bianca, ela faz parte da nossa equipe, né? Deus me deu a graça de ser porta-voz para poder dividir esse conhecimento com vocês. Como nós não fazemos nada sozinhos, e esse que é o bom da vida, não é? Então nós temos uma equipe maravilhosa e a Bianca faz parte dessa equipe. Vamos lá, Bianca. Nós temos algumas perguntas, né? E a Bianca vai mediar aqui as perguntas com a gente. Oi, pessoal. Eu sou a Bianca e sou muito feliz por fazer parte, né, dessa equipe. Estou muito feliz, a gente está aqui gravando esse primeiro podcast. E foi com muito carinho que a gente teve essa ideia de unir algumas perguntas das milhares, né, inclusive do Brasil inteiro. Mas pensando nesse primeiro podcast, escolhemos algumas perguntas para a Silvia responder sobre cromoterapia. Então, Silvia, vamos lá. A primeira pergunta é: quando iniciou a sua jornada na cromoterapia? Olha, desde criança. Eu me lembro, eu devia ter assim uns 7, 8 anos, né? Já contei essa história para muita gente. E eu gosto muito de contar essa história, porque eu me lembro que de manhã eu estudava de manhã, né? Sempre estudei de manhã. Então, quando eu acordava, pelo buraquinho da janela, eu via que entrava um feixezinho de luz. E eu ficava observando aquele feixezinho de luz, eu observava que tinham várias partículas coloridas, assim, que ia até a parede branca do nosso quarto e ali formava todas as cores, né? Eu achava aquilo lindo, aí eu brincava com aquilo. Depois veio a história do arco-íris, né? A gente, quando parava de chover, a gente ficava procurando o arco-íris e eu pensava, entra aquele feixe de luz, né?
que eu era criança, não falava feixe de luz, eu falava aquele raiozinho de luz entrava pela janela, eu achava muito bonitinho, eu punha a mão assim, brincando com aquilo. Depois o arco-íris, eu pensava, tem arco-íris, tem essa luz no meu quarto, o que será que isso significa? Aí quando eu fui fazer o colegial, nas aulas de física eu aprendi, né, sobre o prisma do físico Newton, Isaac Newton, né, onde ele criou um prisma onde fracionou a luz, e aí eu aprendi que a luz é uma onda eletromagnética que está presente na radiação solar, né? Ela vem do Sol, e que aquele arco-íris era justamente aquela mesma coisa que estava acontecendo, aquele fenômeno que acontecia quando a luz entrava pelo buraquinho da janela do meu quarto, né? Ou seja, a luz branca do Sol, quando ela incidia nas gotículas de água da atmosfera, fracionava nas 7 cores, que são as cores do arco-íris. E aí eu comecei a pensar assim, sabe, Bianca? Eu comecei a pensar assim, puxa vida, quem colocou uma escada tão grande lá no céu, com um pincel gigante, e pintou essas 7 cores, né? Bom, deve ter sido o mesmo que criou o oxigênio, que criou as plantas. Então eu comecei a entender que essas cores, elas são necessárias para a nossa sobrevivência, né? Então eu comecei a estudar e comecei a praticar. Quando eu vi, eu já estava envolvida na cromoterapia, já estava aplicando, ensinando, e uma coisa muito legal, aplicando em mim, na minha vida. Então, quando você começa a receber os benefícios daquilo que você propaga na sua vida, então você tem propriedade para falar. Quantas vezes eu me vi assim em momentos em que a cromoterapia, ela resolveu a questão, né? Muitas e muitas vezes. E aí eu comecei a aplicar realmente, a ter resultados, né? E hoje é assim, como eu sempre falo, eu vivo a cromoterapia, né, nas 24 horas do dia, né? Então, é isso aí. Muito bom. Tá vendo? Já era diferente, né? Desde criança. Bom, e pensando nisso, né, nos benefícios, tem uma outra pergunta aqui, que é exatamente isso. Quais seriam, então, os principais benefícios e indicações da cromoterapia? Olha, como a cromoterapia, né? Quando eu digo a cromoterapia, não importa se é através de uma lâmpada que você está aplicando a cromoterapia, se é quando você coloca um objeto colorido perto de você para você entrar na vibração daquela cor, ou seja, a cromoterapia, ela traz benefícios nos 3 níveis do ser. Quais são os 3 níveis do ser? Corpo, mente e espírito. Então, se você tem uma doença ou um desequilíbrio emocional, espiritual ou físico, as cores, elas vão influenciar de forma extremamente positiva, né? Claro que existem alguns cuidados, como a gente sempre fala, que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Não é porque a cor ela vem da natureza que ela não tenha que a gente tomar cuidado com a dose, claro. Então tem momentos que você não seria ideal você usar o vermelho, tem momentos que não seria ideal você usar o violeta. Então você precisa ter conhecimento para você poder utilizar os benefícios da cromoterapia. Mas quais são os benefícios? Todos que você possa imaginar, em todos os níveis do ser, né? Então, na saúde física, por exemplo, nós temos no nosso corpo estruturas, né? Substâncias, moléculas, estruturas proteicas que são chamados de cromóforo, que absorvem luz.
E dependendo do comprimento de onda ou da cor que você está aplicando na pessoa, vai atingir um cromóforo ou outro. Então você tem cromóforo que vai estimular processos anti-inflamatórios no organismo. Você tem cromóforos que, quando absorvem luz, aumenta a oxigenação celular. Enfim, cada cor tem um comprimento de onda específico e vai atuar no físico, né? Propriamente dito. Você pode cicatrizar uma ferida, né? Você pode fazer asepsia com alguns comprimentos de onda. E você também pode utilizar os benefícios da cromoterapia para tratar o seu emocional. Porque quando você olha para uma cor, independente de você estar colocando uma lâmpada colorida no seu físico, mas se você olha para uma cor, seja uma parede, um objeto, ou até olhar para a lâmpada, a frequência daquela cor, ela vai entrar em ressonância com você e você vai receber os benefícios dela, né? Se você entrar em contato com uma cor em que você, naquele momento, não vai ser bom para o seu emocional, então, claro que não vai te fazer bem. Por isso, de novo, eu vou falar, a gente precisa ter conhecimento a respeito da função, né, das cores, tanto no físico quanto no emocional e no espiritual. Mas você recebe a influência das cores à sua volta. Então isso entra, essa frequência dessas cores entra no seu campo eletromagnético, né, e vão vibrar e vão provocar reações e sensações no seu organismo. Então a pergunta qual é a frequência que você está vibrando? Qual frequência? Qual frequência? Qual é a frequência que eu preciso para vibrar na autoestima? Então, é a frequência do verde, né? Então, dependendo da sua necessidade, você vai utilizar essa ou aquela cor, tá? Então, respondendo a pergunta aí, quais são os benefícios são vários, tanto no físico, quanto no emocional, quanto no espiritual, né? Eu falei um pouco do físico, falei do emocional, agora do espiritual, né? O espiritual não com a conotação de religião, mas de ciência, né? Então, o espírito é aquela parte nossa que está invisível e que movimenta essa parte aqui densa. Então, por exemplo, se meu espírito ficou triste por algum motivo ou ficou com raiva por algum motivo, essa energia tem uma frequência que não é muito boa e que vai transmitir para o meu físico vai transformar isso em doença. Eu vou no médico fazer um exame, eu descubro qual é a minha doença, mas qual foi o sentimento que gerou aquela doença não sai no exame, mas está no meu campo eletromagnético. O que é campo eletromagnético? É um campo que nós temos em volta do nosso organismo, do nosso corpo físico, e que está nesse campo eletromagnético, está registrado tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, está registrado ali, né? Então, se eu não transmuto esse sentimento negativo, aumentando a minha vibração, esse sentimento vai passar para o físico e vai se transformar em doença. Quando eu utilizo a cromoterapia, né, eu vou fazer o processo inverso. Eu vou alterar a minha frequência para melhor, né? E aí a minha frequência aumentada, eu vou vibrar diferente. Então eu não vou vibrar na doença, eu vou vibrar na saúde. E dessa forma você transmuta aí doenças emocionais, físicas e espirituais. Claro, a cromoterapia é uma terapia complementar, né? Nós não dispensamos os tratamentos médicos nem os medicamentos, tá? Mas nós complementamos e o resultado é muito mais rápido. Nossa, é incrível. Eu já ouvi falar, a gente ouve, né, falar sobre vibração. E agora é muito interessante descobrir que as cores também têm vibração. Sim. Né? Então, é incrível.
Mas o mais incrível, Silvia, é o quanto você consegue responder muito mais perguntas dentro de uma mesma, né? E Sabe aí vai por quê? descobrindo um monte Eu de vou coisas. te falar, Bianca, é que assim, eu tenho uma vontade muito grande, justamente pelas experiências que eu já tive e continuo tendo sobre os benefícios da cromoterapia. Então eu tenho assim uma vontade muito grande de contar para o mundo inteiro que você em casa, por exemplo, vou dar uma dica aqui, você tá com dor de cabeça, você bateu o joelho na quina, tá doendo. Se você pegar um copo azul, uma garrafa azul, colocar água e deixar ela 10 minutinhos para pegar a luz do sol, você vai solarizar a água. O que que é isso? Você vai pegar a frequência do azul que está na garrafa ou no copo e vai transferir para a água. Quando você tomar aquela água, você está tomando um analgésico, né? Porque a frequência do azul, ela provoca analgesia, ela tira a dor no corpo. Né? Fica até Na difícil, região. né, de acreditar algo tão simples. Sim. E pensar numa terapia complementar que consegue atuar, né? Como você falou, nos 3 níveis não tem preço. Acho que fica difícil, né, da gente acreditar. Tem que conhecer para praticar, né? E realmente receber os benefícios. Puxa, aproveitando, pegando o gancho, né, dessa pergunta, selecionei uma outra pergunta que faz todo sentido, né, com todos os benefícios agora que você explicou. Então, assim, claro, né, são 30 anos, pelo menos, né, de jornada aí, trabalhando com cromoterapia. Mas quais foram, né, de todos os casos trabalhados, ou se você pudesse dizer um para nós aqui, que mais te impressionou como resultado obtido pela cromoterapia? Olha, assim, é difícil até de lembrar o que foi mais impactante, porque é muito impactante. Porque o que acontece? A ciência avançou muito, né? Avançou muito, mas ela pegou aquela via do criar, né? Do inventar, do criar. E aquela medicina antiga, né? Aquela terapia antiga, que envolvia mais coisas da natureza, foi ficando um pouquinho para trás. E hoje a humanidade está fazendo o caminho inverso. Então, o que é impactante? Quando as pessoas já buscaram muitas terapias convencionais, tradicionais, e de repente elas vêm para a cromoterapia como a última opção e ali resolve. E aí é muito impactante. Por exemplo, agora eu me lembrei aqui de um caso de uma pessoa que tinha uma ferida muito grande e estava assim num estágio em que não é que não tinha mais o que fazer, né? Sempre há o que fazer. Mas dentro da medicina tradicional essa pessoa não estava encontrando uma solução, né? Tava piorando, na verdade. E nós fizemos a cromoterapia. E em apenas 3 semanas o resultado foi assim extraordinário, né? Tão extraordinário que eu aprofundei mais nas minhas pesquisas, né? Inclusive eu fiz mestrado nessa área, né, de luz. E um dos grandes motivos foi, inclusive, esse caso, porque em 3 semanas a ferida fechou. Foi uma coisa assim muito rápida. É claro, nós não podemos ser ignorantes e falar, então vamos descartar todos os tratamentos, agora só cromoterapia. Não. Quem sabe era o que faltava, porque nós somos corpo, mente e espírito. O homem, ele tem inteligência, a medicina está aí para auxiliar a gente a ter saúde, longevidade. Não vamos descartar a medicina tradicional. A cromoterapia, ela complementou um tratamento que os médicos estavam aplicando na pessoa, né? E o que era que faltava de repente? Sabe o que hoje, depois com todos os meus estudos eu descobri? Faltava estimular a memória celular, porque a nossa célula tem memória. E qual é a memória celular? Quando o nosso Criador nos fez,
ele colocou lá no núcleo de cada célula nossa, escrito assim, ó, você nasceu para ser feliz, para ter saúde, harmonia, prosperidade. E quais são os elementos da natureza que estimulam a nossa memória positiva? Todos os elementos da natureza. A gente está falando de cromoterapia, né? Então eu vou te falar. As cores, as luzes, elas estimulam a nossa memória celular. Então, né? A gente poderia dizer que o sol, por exemplo, estimula? Sim. Sabe quando você acorda e tá um dia nublado? Muitas pessoas falam, puxa, acho que eu vou voltar para a cama. É mesmo. Mas quando você acorda e tá aquele dia lindo, né? Aquele dia claro, com luz, dá vontade de você sair e viver. Porque a luz lembra que você existe e que você nasceu para ser feliz. Então hoje eu acredito que quando eu apliquei a cromoterapia, as luzes, elas estimularam a memória positiva. Então o medicamento e a técnica do médico maravilhosa fez efeito. Então nós não podemos separar, nós vamos complementar. Nós vamos complementar a medicina tradicional, a medicina que salva vidas, né? Que veio até pela inteligência humana, né? Vamos complementar com a medicina vibracional, que é a medicina divina, natural da natureza. Então, quando o homem ele une ciência humana com ciência divina, aí nós temos o equilíbrio. E é isso que eu quero disseminar. Eu não quero disseminar a cromoterapia sozinha. Eu quero que ela seja complementar, que ela esteja na culinária, que ela esteja na medicina, que ela esteja nas suas roupas, em todos os momentos da sua vida. Ela pode estar presente, complementando. Né? Nós estamos aqui no mundo evoluindo. Né? Então, criamos coisas com a capacidade que nós temos. O que é que nos assemelha ao Criador? É a inteligência. Né? Então, nós temos aí vacinas, nós temos aí muitos medicamentos e tantas coisas que dispensaria até ficar falando, é até óbvio. Mas nenhuma dessas técnicas e medicações anula os benefícios daquilo que está na natureza. Né? Nossa, incrível. Você acha que isso tem a relação em acreditar ou ter fé? Sim, até porque já foi comprovado que a fé ela tem a frequência vibratória da luz verde, né? Que é o que está no meio do espectro. Né? Nós temos as 3 cores acima, que é o violeta, o azul índigo e o azul claro, e depois a gente vem o verde no meio, depois nós temos o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, se você observar, o que mais tem na natureza é a cor verde, né? E o verde ele vibra na frequência da fé, da esperança. Então, como que eu sei que eu tenho fé? Porque a fé, né? Existem várias teorias sobre fé, mas uma delas é que ter fé é acreditar sem nunca ter visto, não é? Então, por exemplo, você não enxerga o elétron no fio de luz, lá na tomada, mas ele existe. Se você colocar o dedinho, você vai levar um choque, né? Então, se alguém disser para você assim, eu estou triste, eu estou com angústia, tá bom, vamos fazer um raio-x aqui, vamos fazer um exame aqui para ver se sai. Ó, não tem nada, tá tudo bem no seu organismo. Eu não estou enxergando que você tem angústia. Eu preciso enxergar para eu acreditar que o outro está com angústia. Então, nós ainda temos muitas coisas para enxergar, que existem e nós ainda não enxergamos. É verdade. Então, se eu não acreditar, eu também vou ter os benefícios daquele tratamento, daquele... Independente da crença, porque é ciência, né? A energia eletromagnética é ciência, né? Independente de você acreditar ou não, se você não acreditar que existe elétron, ele vai existir do mesmo jeito, né? Na realidade, essa questão de acreditar
é porque é falta de esclarecimento, né? Hoje a ciência está aí, se unindo, né, com todas as outras ciências, né, ciências naturais, né? Então, física quântica. Então, cientistas hoje estão explicando esses fenômenos e eles estão deixando de ser fatos assim mais místicos, né? Exatamente. Então, hoje a gente entende, né? Hoje a gente sabe o que é o arco-íris, né? É mesmo. Enfim, hoje nós temos explicações e teremos muito mais, né? Porque os cientistas estão trabalhando aí arduamente para poder unir a ciência divina com a ciência humana. Muito bom. Olha, Silvia, sempre para fechar as perguntas de hoje, o pessoal perguntou, você sempre costuma dizer, né, quem já te conhece, ou sempre que tem algum bate-papo, ou algum vídeo mesmo que você tenha gravado, de você viver realmente a cromoterapia, né, no seu dia a dia. Então, como que é viver a cromoterapia 24 horas no seu dia? Assim, o que você poderia dizer pra gente como é viver mesmo, assim, o que você sente de benefício, conseguir colocar realmente isso em prática 24 horas do dia? Olha, é uma pergunta bem legal e realmente eu sempre falo, gente, eu vivo a cromoterapia 24 horas do dia. Eu aplico em mim, né? E também aplico nas pessoas, né? A cromoterapia, ela é muito bacana para você usar nos relacionamentos, né? Então, eu tenho um caso aqui que me veio à mente, né? De duas pessoas que eu percebi que estavam discutindo na rua, assim, e a discussão tava ficando meio séria. Eu falei, daqui a pouco vão chamar a polícia. O que eu fiz? Eu coloquei as duas pessoas em uma redoma rosa. Eu fiquei olhando para elas em uma redoma rosa, porque o rosa vibra no amor uno, no amor universal. E eu coloquei essas duas pessoas dentro. E você imaginou, é isso? Eu fiquei imaginando, né? Olhando para elas e visualizando aquele halo rosa em volta delas, né? E daqui a pouco uma falou assim, olha, desculpa, tá? Eu tô alterado, desculpa, deixa pra lá, e nossa. E, por favor, pega aqui na minha mão, desculpa. Aí o pessoal ali olhando, né? Porque tem gente que torce a favor, tem gente que torce contra, né? E eu comecei a ampliar aquela redoma na rosa e peguei aquele pessoal que estava em volta, todo mundo assim. E uma pessoa começou a bater palma e aí ele deu a mão. Quando eles deram a mão, todo mundo começou a bater palma e o que deu a mão puxou e deu um abraço. Então, nossa, que incrível. Parece cena de filme, né? Foi. E o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que não existe uma energia que seja contrário a algo que Deus criou, que o Criador criou, né? Tem até eu estava lendo uma pesquisa esses dias, né? Onde o pesquisador, me perdoe, que coisa feia, mas eu não estou lembrando o nome do autor da pesquisa, mas ele descobriu nos estudos dele que uma pessoa vibrando numa vibração tipo acima de 600 Hz por segundo, ela consegue envolver 700 pessoas à volta dela e puxar para ela, aumentar a vibração de outras pessoas. Então, veja só. Então, uma pessoa vibrando numa frequência alta, vibrando no altruísmo, no amor universal, né? Na harmonia. Essa pessoa, ela tem, é como se ela fosse assim um ventilador, um aspirador que ela vai sugar, ela vai puxar. Então ela aumenta a frequência de pessoas à volta dela. E eu fico imaginando assim, Jesus Cristo quando estava pregando, imagina a frequência de Jesus, que eu não sei nem quantos hertz seria, né, se dá para calcular. Então quando ele falava às multidões, quantas pessoas ele não
não trazia, né? Não elevava a frequência das pessoas. E eu me lembrei nesse momento que essas pessoas estavam querendo discutir, quando eu mentalizei elas na redoma rosa, né? A frequência do rosa elevou o padrão delas. E depois elevou o padrão de quem estava em volta, né? Então, assim, eu vivo a cromoterapia às 24 horas porque eu aplico na comida, nas roupas, né? Nos relacionamentos. E eu aconselho você, se você está aí na sua casa, não sei o que se passa na sua vida, mas sempre dá para melhorar com a cromoterapia. E é muito bacana. É assim, só para fechar, teve uma outra situação, né, de duas irmãs que faziam anos que não se falavam, morando na mesma casa. Elas faziam a comida, cada uma pegava o seu prato, cada uma ia para o seu quarto. E uma delas me desabafou comigo, dizendo que não aguentava mais isso e que de que maneira que eu poderia ajudar. E eu disse assim, olha, você vai imaginar todos os dias, você mentaliza a sua irmã numa redoma rosa e em volta desse rosa um violeta. Imagina, 8 horas da noite você imagina ela por 5 minutinhos, tá ótimo. E eu vou imaginar você na cor. Então o que acontece, gente? Para eu imaginar uma pessoa nessa redoma rosa, eu estou, em primeiro lugar, entrando na frequência do rosa. Então, quando ela imaginou a irmã dela toda de rosa, né, com roupa rosa ou numa redoma rosa, ela aumentou a frequência dela. E aí ela puxou a irmã dela para aumentar a frequência. Foram 4 dias esse exercício. 8 horas ela imaginava a irmã dela. Às vezes a irmã dela estava na pia, ela olhava de longe e mentalizava a irmã dela. Porque é aquela história, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. Talvez a irmã dela também quisesse reconciliação, mas não sabia como procurar ajuda. E ela deu o primeiro passo. Ela procurou ajuda. Então ela imaginava a irmã dela na redoma, portanto ela também entrava na frequência do rosa. E eu mentalizava ela no rosa e no violeta. No 4º dia, ela disse que a irmã dela fez a comida, porque é a irmã que fazia a comida, e pôs na mesa, e pôs 2 pratos. Ela falou que quando ela olhou aqueles 2 pratos, a irmã olhou para ela, depois de anos, e falou, vamos comer aqui. Nossa, que incrível. E as duas sentaram na mesa e elas começaram a chorar. E ali elas se reconciliaram, pediram perdão, né? E depois ela falava assim, Silvia, como que é isso? Eu falei, memória celular. Quando você desejou reconciliar, porque na verdade você lembrou lá no seu inconsciente que você não veio aqui no mundo para brigar e nem para sofrer. Você veio para ser feliz e contribuir com a felicidade do próximo. Eu espero ter contribuído um pouquinho com os meus conhecimentos, né? Nesse nosso primeiro podcast. Eu estou muito feliz, gente. Me ajudem a disseminar a cromoterapia. Vamos levar a luz para o mundo, né? E vamos transformar esse mundo para que ele fique cada vez melhor. Ó, um beijo no coração de vocês. Nossa, muito bom. Gente, olha, não sei vocês, mas assim, pra mim, claro, é uma honra, me sinto completamente abençoada, né, fazendo parte da equipe, mas o quanto a gente sempre aprende, né, e acho que essa última história, Silvia, ela ensina muito a gente a se colocar no lugar, porque a gente tem muito costume de sempre depositar no outro, né, ou querer que o outro tome atitude, que o outro faça, as expectativas, né, que a gente coloca em cima do outro. Sim. E imagina algo tão simples de imaginar, ela não precisava imaginar o dia inteiro ou parar a vida dela por conta disso, mas já estava, né, há anos as duas nessa situação, então não tem preço, é muito, muito linda a história mesmo. E uma coisa muito importante também, Bianca, quando ela tomou a atitude de transmitir essa frequência para a irmã, ela estava anulando o ego, que era o que estava atrapalhando, né? Não importa se você tem culpa ou não, né? Seja você o causador da harmonia, né?
E isso você vai ganhar anos-luz de alegria, felicidade e saúde. Isso que é importante. Saúde mental, saúde espiritual e saúde emocional. Que incrível! Olha, eu amo falar sobre relacionamentos. Eu acho que a gente evolui muito, né, quando a gente se relaciona. Então, vamos deixar para os próximos podcasts esse assunto. Acho que o pessoal vai gostar. Ok. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Lembrando, né, Silvia, que eles podem deixar comentários, podem se inscrever no canal, porque quando a gente se inscreve, vocês recebem aí a notificação para receber novos vídeos, novos conteúdos. E me ajuda a levar a cromoterapia para o mundo inteiro. É isso aí. E como diz a Silvia, né, um beijo no coração de vocês. É isso aí. Um beijo no coração.